No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma prisão silenciosa que você pode estar vivendo e nem percebeu. O limbo. O limbo. Ah. Exatamente. Foi quase no mesmo horário. Para começo de conversa, o que é o limbo? O que é o limbo, amor? O limbo é o lugar entre a vida que você suporta e a vida que você quer. Ou seja, ele é o espaço onde você vive e fica imaginando coisas, imagina sair desse lugar, mas não tem coragem. O limbo, basicamente não. Não, acho que É uma acho que vida no automático. é a vida no automático e acredito que um ponto, eu posso trazer um exemplo muito claro que é o limbo era exatamente eu na barbearia quase 6 anos atrás. Eu odiando o meu trabalho e querendo ir para algum lugar. Exatamente, eu ficava nesse espaço e aí os dias iam passando e a vida ia passando. Você suporta esse lugar, você suporta esse automático, mas você fica pensando, o que pode ser? E aí tu fica preso nesse lugar, você não faz os movimentos necessários para sair, porque é isso, você acaba entrando num looping negativo. Por quê? Você não gosta do que você faz. E você chega em casa e você pensa, meu dia já foi ruim, eu vou fazer algo para eu anestesiar e ficar bem. E aí você dorme tarde, você se alimenta mal, aí você acorda no outro dia provavelmente atrasado para ir no seu trabalho e você vai repetir o looping onde você acaba tendo 1 ou 2 dias na semana conforme a sua escala de trabalho. Eu trabalhava 12 horas por dia de segunda a sábado. Então eu tinha sábado à noite e domingo. Domingo já não podia se estender muito porque segunda já voltava. E sabe qual é o problema? O limbo, ele não parece ser perigoso. Por isso que a gente fica nesse limbo por muito tempo. Às vezes você tá num relacionamento que tá morno, que tá sem tempero, que tá aquela coisa mais ou menos, que você queria mas tu não consegue sair. Por quê? Porque é só isso mesmo. E por que tu pensa, é só isso mesmo? Autoimagem desajustada. A vida é assim. A vida é assim, não. Através de conversa, gente, através da comunicação, a gente consegue resolver todas as coisas do mundo. E uma coisa que me veio na cabeça agora é que a grande maioria das pessoas vive no limbo porque elas entendem que o lugar mais perigoso é o fracasso. Mas o lugar mais perigoso é a inércia. É você permanecer no lugar, porque quando você fracassa, as pessoas tratam o fracasso como identidade, então eu sou fracassado, não como algo temporário, como feedback de ajuste para você melhorar. Mas de fato a pessoa não experimenta a vida, então ela fica na inércia. Por isso que o limbo é muito perigoso, porque a inércia ela te coloca no lugar do e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse arriscado? E você nunca vai saber de fato o que você poderia viver se você não viver. É a ideia do inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve, curte, comenta aqui no canal. Comenta nem que seja um coraçãozinho. Discordando da gente, a gente gosta, tá bom? Mas se inscreve aqui. Para continuar, o que você pode fazer para sair desse limbo? Primeira coisa, troque prazer por satisfação. Um grande erro que a gente comete na nossa vida é acreditar que o prazer, ele nos leva para algo que vai ser bom a longo prazo. E definitivamente não é. Por quê? O prazer, ele é momentâneo, gente. E o prazer momentâneo, ele sempre vai estar vinculado a aspectos que passam e não te geram benefícios. Agora, a satisfação vai, sem sombra de dúvidas, preencher um lugar vazio da tua vida. Por exemplo, a gente se alimenta bem na grande maior parte do tempo porque a gente escolhe sentir satisfação na nossa rotina, ter mais disposição, ter uma vida mais equilibrada, ter um corpo relativamente saudável e razoável. A gente compreende isso, que para ter mais satisfação com o nosso cotidiano, a gente precisa se abdicar de alguns prazeres rotineiros. Porque pensa, eu comia doce todo santo dia,
no café da manhã, no almoço e na janta. 3 vezes uma bomba de açúcar. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas fazem isso. E aí esse que é o grande ponto, é você entender que por mais que você tenha prazer, esse prazer ele vem junto com culpa. São pouquíssimas pessoas, eu não conheço pessoas que comem açúcar assim, de ai nossa, eu amo comer açúcar todos os dias, eu acho que isso é muito bom para minha vida. As pessoas comem incomodadas por comer, porque realmente é como um vício. E as pessoas elas acabam não conseguindo controlar. E quando você entende sobre satisfação, e foi algo que a gente fez ontem, que acho que foi acho que é um ponto bem legal de trazer, foi quando a gente fez uma sauna, foi pro mar. Depois a gente voltou para casa, a gente almoçou, a gente viu um filme, depois a gente trabalhou. E aí a gente decidiu experimentar, fazer isso de novo. Então a gente foi pra sauna, a gente foi pro mar, isso acho que era umas 6h30, 7 horas, já era bem de noite. E foi muito legal porque a satisfação que a gente teve ao final de concluir isso, porque quando a gente estava deitado no sofá, a vontade de ficar no sofá, a vontade de começar a ver um filme, enfim, a gente trocou aquele prazer momentâneo pela satisfação. Sim, eu nem fiz minha unha, gente, eu tô sem o meu personagem ativado, mas na verdade ele tá porque eu tô com os acessórios. Mas eu escolhi, ao invés de fazer a minha unha, eu fui fazer uma bike enquanto ele acabava de assistir o jogo. E depois que ele assistiu o jogo, ele desceu, ele me encontrou e a gente fez a sauna com o mar. Então, o segundo ponto para você sair desse limbo, depois que você identificou as coisas que te geram prazer e você vai trocar pelas coisas que te geram satisfação, você vai identificar qual é o looping que você está. Qual seria um exemplo bom, amor? Eu acredito que dá pra gente falar, por exemplo, sobre financeiro. Você não para com dinheiro na conta. Você dá um jeito de gastar. E mesmo quando não acontece, quando você não gasta, acontece um cachorro ficou doente, um gato, o carro quebrou. Gente, isso acontece muito. Esse é um looping do limbo. Por quê? Porque a mente, ela vai confirmar a frequência, ela vai pedir confirmação, ela vai falar, você não tá pronta pra isso. E aí ela vai dar um jeito de previsibilidade. E aí é importante você sempre manter o bem-estar. E aí é onde muita gente erra, né? Porque daí colapsa. Volta, fala assim, não, você realmente não consigo ou mesmo. Ou não consigo, ou não é pra mim, é isso aí mesmo, não é pra ter dinheiro na conta. E isso de ter dinheiro na conta é uma coisa que assim, eu muitas vezes olho pra minha conta e falo, nossa, eu já poderia ter 1 milhão, poderia ter mais dinheiro do que eu tenho. E quando eu olho pra minha conta eu também penso, meu Deus, tem gente que não tem às vezes, sei lá, 500, 200, 100 reais, 50 reais na conta. Vive extremamente zerado porque vive nessa mentalidade, de fato, de viver nesse limbo, onde não tem nenhuma estabilidade. A estabilidade financeira, ela se desdobra em outras estabilidades. Porque realmente foi uma coisa que eu falei quando eu comecei na internet, eu coloquei meus primeiros 10 mil reais na conta no meu primeiro mês ali, quando eu fiz as minhas primeiras vendas. E eu falei, eu nunca mais vou ter menos de 10 mil reais na minha conta. Isso nunca mais vai acontecer. Porque eu não quero viver na angústia de não saber se eu vou poder pagar as contas, se eu vou poder fazer, se eu vou... Enfim, por quê? Como empreendedor, como autônomo, fazendo meu próprio dinheiro, depende de mim. E os meses eles não vão ser iguais como era quando eu era barbeiro, que eu tinha uma certa estabilidade ali e que na realidade, né, podia ser demitido de alguma maneira, enfim. Então você identificar esse looping e escolher algo para sair desse lugar. Exatamente. O que seria uma ruptura. Por exemplo, nesse caso, como que você mudaria criaria uma ruptura em relação ao dinheiro? Você vai programar a tua conta, você vai fazer alguma coisa para tirar mensalmente, semanalmente, um valor da tua conta que você nem vai enxergar, que vai estar indo para um investimento ali, poupancinha. Nem que seja 10 reais, 20 reais, 50 reais, de acordo com a sua realidade. Exatamente. É sobre a intenção. Uma coisa legal que eu fazia muito, que deu muito certo pra mim, é ter a nota da sorte. Então, eu tinha 100 reais na minha carteira e eu não gastava de jeito nenhum. E eu comecei a fazer muito dinheiro. Comecei a fazer, ganhava dinheiro, eu guardava.
Tipo, ficava na minha carteira. Então, no final, quando a gente foi pra Europa, tinha R$ 800 em notas na minha mão. Que era uma coisa que nem circula E, tipo, mais, né? e eu nem sentia falta, gente. Esse é o ponto. Por quê? Porque tu vai criando uma realidade mental. É isso aí. Espero ter ajudado vocês a sair do limbo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Tamo junto, Beijo, beijo. fique com Deus. Tchau.